monstro. Você que está procurando uma forma de ganhar dinheiro através da internet com sites e aplicativos, você vai encontrar o link aqui do meu canal, o Amigo Rico, onde eu mostro sites e aplicativos onde você pode ter uma boa renda aí mensal, ok? Indiano explica, entre aspas, porque não se explica, né? Mas as doutrinas indianas vão acreditar que tem gente que fica perdida rondando por aí, mas a comunicação... Aquele mesmo mestre que eu te falei que era o doidão de Deus, que meditava e ninguém entendia o que rolava com ele, ele tinha um discípulo que era médium e ele virou pra esse cara e falou assim: fulano, se toda a tua atenção estiver repousando nos mortos, o que você vai encontrar no final do caminho são os mortos. Se você estiver repousando toda a sua atenção no final em Deus, no final do caminho que você vai encontrar é Deus. Então, quer dizer, aquele lance que a gente falou antes. A realidade é aquilo que você cria também. Eu acredito que boa parte do que a gente chama de comunicação espiritual seja esse campo do invisível, de eu penetrando nessa sua realidade interna ou você na minha. E, por exemplo, sabe, o lance da psicografia. Quando é autêntico, tem um monte de gente que fala assim: mas tem detalhes aqui que só eu sabia. Eu não sei se tem lá uma pessoa dizendo assim: fulano, escreve aí. Ou se, na verdade... de alguma maneira inexplicável, supondo que isso seja real e não charlatanice, porque quase tudo é charlatanice. de psicografia? Ah, sim. O Chico Xavier é um dos poucos casos em que a gente fala assim: nossa, tinha muita verdade ali, né? Ele era um ser humano absolutamente abnegado e muito... Ele tinha essa ideia de viver o que ele pregava, mas tem muita gente que... E não é nem só porque o cara inventa coisa porque quer enganar ou porque quer ganhar dinheiro. É pelo desespero de não saber o que tem do outro lado e pelo apego de não querer deixar o outro ir, sabe? Depois me lembra de falar da minha avó sobre esse lance todo, porque eu ajudei ela a ir embora, sabe? Tipo, e foi muito significativo isso pra mim. Nesse lance de contato com os outros e tal. Mas pode ser que o que role ali é um desejo tão ardente de quem tá pra receber a mensagem e de quem tá transmitindo, que a pessoa capta o campo daquela pessoa, sabe? As lembranças e as sensações e o carinho. Não necessariamente é um espírito. Ela Não tem a necessariamente. capacidade de entender a vida do outro pelo pensamento. É uma capacidade ultra extrapolada de empatia, sabe? Tipo, é tão grande que você entra no lugar do indizível. Você começa meio que ler a outra pessoa. Mas não é algo que você fala assim, tipo o professor Xavier, sabe? Ah, entendi. Então o resultado é verdadeiro. O que muda é como que se chega nessa verdade. O espiritismo é de um jeito e as filosofias indianas falam que é essa captação dessa mensagem no ar, assim, pela grande consciência. Por exemplo, lá tiveram aquela entrevista com o cara lá do Spook House, né? Cara, com tudo que eu estudo, e se o cara estuda budismo, ele vai saber que não é por aí. O que fica, que ele fala assim, as casas são mal assombradas. Seria muito zoado imaginar que essa super consciência que é a existência, que nós somos e tal, ia manter as pessoas ali, alma penada, tipo Annabelle rondando pelas casas. O que eu acredito que fica, o que são essas coisas assombradas, é esse miasma da mente, é essa sombra tão forte desse imprint mental que a gente deixa pra onde a gente passa. Mas isso não é nem tão concreto e nem tão óbvio quanto o jeito que eu tô explicando. Tipo, quando um monte de gente passa a ter medo de um lugar, aquele lugar fica esquisito. Ué, tipo Auschwitz. Sei lá, solta um animal selvagem ali. Eu não sei se ele vai saber que ali é um lugar esquisito e que foi um lugar de horrores. Mas a gente entra lá e se sente péssimo, porque aquilo mostrou o que havia de pior no ser humano. Como é que um ser humano pode chegar ao limite do inimaginável da crueldade uns com os outros. E por isso a gente se sente mal. E não porque a gente precisa expulsar espíritos dali e tal. Cara, eu sentia e eu apanhava e assim, aparecia marcas no meu corpo de quando eu sentia que eu apanhava de espíritos. E a partir do momento que eu não dei mais força pra esse tipo de realidade, eu não sofri mais com esse tipo de realidade, sabe? Que rola uma parada invisível tremenda ao nosso redor e que a gente pode explicar do jeito que quiser. Isso rola. Mas daí você diz assim, é o espírito da tua avó. E rola muito isso também, tá? Da sugestão, do tipo assim... Nossa, Arthur, tô vendo uma senhora aí, de cabelo loiro atrás de você. Nossa, ela tá muito bem vestida, ela tá sorridente. Quem é ela? Aí você fala assim, sei lá. Aí eu vou começar a jogar mais informação.
Aí chega uma hora que eu pego um detalhe, aí você diz assim, porra, parece a minha avó. E como a gente tem preguiça de pensar, porque o nosso cérebro, para sobreviver, ele foi programado pela natureza para economizar de energia, a gente adora viés de confirmação. Se um cisco de informação parece verdadeiro, a gente se agarra naquele cisco e todo o resto do... tô vendo uma moça loira, bem vestida, não sei o quê. Você fala assim, ué, quem que você tá vendo? A loira do Tchan? Porque eu não tenho ninguém loiro na minha família, sabe? Tipo... isso tudo eu descarto, eu vou pegar naquele negócio. Aí você fala assim, sei lá, o nome da sua avó é Maria. Aí eu falo, ela tá dizendo que o nome dela é Maria. Aí você, puta merda, ele tá vendo minha avó. Falar sobre, a gente mencionou o Osho várias vezes aqui na conversa, mas a gente podia falar um pouco sobre o Osho, porque tem um documentário que ficou muito famoso na Netflix, que mostra que deu uma confusão. E eu não sei se... Faz tempo que eu vi o documentário, mas meio que deu um aspecto um pouco negativo, assim. Total negativo, né? Mas tinha pessoas que defendiam ele nos depoimentos, né? E sabe que o que eu falei que foi o pecado do documentário é que em nenhuma parte eles mostram o que o cara ensinava pra ter atraído tanta gente, assim. O que esse cara tava fazendo, além de oferecer, como as pessoas imaginam, putaria generalizada e suruba total. O que era realmente que ele estava ensinando para que aquelas pessoas 30 anos, 40 anos depois falassem, nossa, ele era uma das pessoas um dos seres humanos mais lindos que eu já vi na minha vida. Que essa é a palavra que um dos discípulos dele lá disse chorando. Você fala, pô, não dá para acreditar que todo mundo fosse só um bando de alienado. O que eu acho sobre o Osho? Né? Eu tenho muitos amigos que são discípulos dele, até te falei do Arthur Veríssimo, que teve lá e tal. Eu acho que nem o Ocidente estava preparado para o Osho, nem o Osho para o Ocidente. Ele deu uma pirada quando ele chegou aqui, viu o nosso modo de viver e de ser e tal. O Osho deturpou uma pá de coisa. Se a gente entende Tantra como a doutrina da putaria e da massagem erótica, muito disso é culpa da galera dele, que interpretou isso tudo errado. E, aliás, tantrismo, que não tem nada a ver com essas... doutrinas do prazer erógeno e tal, é uma das filosofias mais sofisticadas que eu já vi na minha vida. Cara, são alguns dos postulados sobre o que é a consciência humana, o que é a existência, como se libertar do sofrimento. São as explicações mais avançadas que eu já ouvi na minha vida, assim. Mas por que foi relacionado a sexo? Porque existe essa polaridade entre o Deus e a deusa, e simbolicamente de dizer que o mundo é o fruto do entrelaço, do coito, do sexo entre o Deus e a deusa. O que é o Deus e a deusa? É a divina consciência, a consciência absoluta, só que consciência pura é inerte, e o poder de existir da deusa, Shakti, né? A força existente. E tem algumas doutrinas que falam que o Tantra, de alguma maneira, diz tudo é sagrado. Se você percebe dualidade, problema e pecado no mundo, o problema é seu ponto de vista. E tudo pode ser veículo para sua iluminação, inclusive o sexo. Mas não dessa maneira vulgar como o Ocidente vende. Por exemplo, essa coisa toda do Kama Sutra não tem nada a ver com o Tantra. O Kama Sutra é um texto dos Kama Darshanas, né? São manuais ensinando a realeza como obter prazer das coisas. Mas assim, prazer sexual, prazer alimentar, prazer com teatro, com as artes. É coisa que a gente tinha, sabe? Tipo na Renascença, de manuais da ética, manual de estética, manual dos costumes, da etiqueta. E sim, tinham coisas incríveis, né? Aquelas posições mirabolantes, mas aquilo não tem nada a ver com o Tantra mesmo, assim, com o caminho para a iluminação. Mas então, o sexo ele é mencionado no Tantra? Ou ele é valorizado? Ele é parte da vida. Tudo que é vida é valorizado. Entendi. Mas por que pegaram nesse ponto? Porque porque o Osho aí vai dizer, então o caminho para a iluminação é extravasar os seus sentidos. Eu tenho um professor, o João Carlos Gonçalves, que é um dos grandes especialistas em tantrismo e shivaísmo da Caxemira no Brasil. Ele detesta o Osho, que ele fala, boa parte do que a gente entende errado sobre o Tantra é por causa desse otário da galera dele. Mas, e o João tem toda a razão de dizer isso. Houve uma interpretação completamente deturpada. Do que há de positivo do Osho, né? O que ele fez que eu falo que é o pecado daquele documentário não ter colocado ali? Bom, ele popularizou a meditação como poucos gurus haviam feito até então. Ele fez questão de chamar discípulos dele que eram psicólogos e psiquiatras e trabalhar os conteúdos que ele estudou em meditação para usar aquilo como prática para autodesenvolvimento e autoconhecimento. Mas eu vou falar para você, cara, que eu lendo a autobiografia dele, eu não sabia dizer se ele era um iluminado ou um psicopata. Assim, tem passagens da autobiografia dele dizendo que ele roubava os amigos e ele retoricamente... Isso não se dá para tirar dele. Ele é brilhante. Inacreditavelmente brilhante intelectualmente.
Mas ele dizia que ele roubava os amigos dele e retoricamente mostrava que ele tava certo de roubar, porque se o cara deu sopa, então não tem mais a que te roubar mesmo. Aí você fala, caraca, mano, como é você que é iluminado e fala um negócio desse? É meio chocante, assim. E talvez ele faça isso pra chocar, talvez ele faça isso... Porque tem mestres que fazem isso, sabe? Recomendo muito, o pessoal pediu aí recomendação de livro... a história de um yogi tibetano, de um grande mestre tibetano, a vida do Milarepa, que foi o grande mestre yogi tibetano. Meu, o que o guru dele fazia com ele, pro cara se iluminar, de bater, de escorraçar, de fazer o cara construir uma torre de pedra, a hora que tava pronto ele falava, destrói e bota cada pedra de volta no lugar que eu não gostei. Se a gente lê aquilo com os nossos olhos, você vai falar, eu vou denunciar o mar por abuso, né? Ele tá destruindo o Milarepa, mas no fim o cara se ilumina. Se o Osho era um iluminado, um psicopata, não me cabe dizer. Quando eu perguntei dele pro meu mestre só disse a seguinte frase. Eu tava fazendo o caminho de Santiago, ele falou assim, olha, ele é a exata medida do guru que os discípulos dele precisavam e mereciam. E só. Era o que as pessoas estavam buscando. Eu não posso dizer da iluminação do outro, eu posso dizer da minha, que ainda não aconteceu. Mas, assim, ele tem esse mérito de ter integrado práticas meditativas com a psicologia, que os meus amigos tradicionalistas vão dizer, mas isso tem uma dimensão muito limitada. Sim, mas volta naquela história, né? Se isso tá fazendo bem pra alguém, porra, já é uma grande coisa. Pra quem não sabe a história, eu não lembro por que ele vai pros Estados Unidos e faz... Porque ele tava sendo perseguido na Índia, porque ele era extremamente controverso na própria Índia, dizendo que não havia Deus, não havia guru, que ele era o iluminado, que ele era o próximo Buda, mas que aqueles deuses todos, que aquela doutrina toda era uma ilusão. Aí ele junta a galera e vai pra uma cidadezinha dos Estados Unidos e tenta montar lá uma cidadezinha dele, né? Ele vai... confusão. Ele vai pra uma... E eu falei isso, que se ele tivesse ido pra algum lugar, tipo, sei lá, a França ou a Holanda, não teria dado nada de errado. Ou mesmo que ele tivesse ido pra Califórnia. O problema é que ele foi pra uma cidade que só tinha redneck, ultraconservador, evangélico, que tava querendo viver a aposentadoria. Sim. Aí chega lá, o cara com 20 mil pessoas, todo mundo pelado, todo mundo comendo todo mundo, usando droga. E daí que ele tá explicando grandes filosofias? E daí que ele tá ensinando outras coisas? As pessoas, os velhinhos lá de fora, com espingarda querendo viver o cristianismo deles, não queriam saber disso. Os caras querem dormir, né? Exato. Mas é muito bom esse documentário, Wild Country, né? Aliás, é uma excelente vacina pra gente tomar cuidado em seguir desvairadamente qual Minotauro do Teseu. Não. Então, é uma ótima... Eu gosto muito de usar os mitos pra gente explicar essas coisas todas, porque os mitos são essas verdades eternas, né? As pessoas pensam que mito é mentira, ou que mito é político, e não é nenhuma das duas coisas. Mito é uma verdade emocional. Ela não precisa ter acontecido factualmente, mas ela conta do espírito humano, ela conta de quem nós somos. Então essa história do Teseu diz que... Vou resumir, né? Mas basicamente a ilha de Creta tinha entrado em guerra com Atenas. Atenas perdeu. E como tributo, eles tinham que pagar mandando 12 meninos e 12 meninas todos os anos para serem devorados por um monstro. Qual é a história desse monstro? O rei Minos, que era o filho... Ele era um semideus, filho, né, de Zeus e tal. Ficava se gabando, dizendo que qualquer desejo que ele tivesse, os deuses atenderiam. Aí a galera falou, mostra aí. Aí ele falou, eu vou fazer uma oração aqui e... eu vou pedir um touro e eu vou sacrificar esse touro pros deuses. Ele fala, olha, mandem por favor um touro pra mim e eu vou sacrificar em vossa honra, ó deuses. Aí do mar surge um touro inacreditável, super bonito, não sei o quê. E ele olha aquele touro e fala, porra, não vou matar esse touro não, eu vou colocar ele no meu rebanho e eu mato outros 3 outros bois pra esses caras. No fim das contas, toda maldição na Grécia é por conta de burrice. E aí os deuses ficam fudidos da cabeça e falam assim, a gente vai amaldiçoar esse cara. A mulher dele fica apaixonada pelo touro, confessa isso pro inventor da corte do rei Minos. O Dédalo, que é esse inventor, faz pra ela uma vaca de madeira, ela fica ali de 4 na vaca de madeira, o touro vai lá, faz o que tem que fazer, e a mulher dá à luz a um monstro, ao Minotauro. Quer dizer, simbolicamente falando, a nossa consciência... cheia de desejo, cheia de avidez e cheia de ignorância, trai a si mesma. Ela se trai nas suas próprias promessas, ela se trai na sua própria coerência. E isso para todas essas tradições antigas, não só a indiana, isso é pecado. É você ser incoerente, inverdadeiro com você, né? E aí o fruto disso é um monstro. São os monstros do nosso inconsciente, são os monstros que a gente produz a partir dos momentos em que a gente se trai. Aí o rei Minos pensa, não vou matar o monstro que os deuses me mandaram, porque senão eu vou ser duplamente amaldiçoado.
manda construir uma prisão para esse bicho no subterrâneo do palácio dele. E aí esse mesmo cara, o Dédalo, faz o labirinto, que é uma prisão cheia de corredores infinitos e saídas intransponíveis e tal. E os meninos de Atenas e as meninas eram mandados para ser devorados por esse monstro no labirinto. Bem, o Teseu, que era filho adotivo do rei de Atenas, vendo o pai dele sacrificar a juventude todos os anos para um monstro, falar: não, pai, dessa vez eu vou até lá, eu vou acabar com esse sofrimento, não manda mais ninguém, eu vou sozinho. Ele chega lá, prova pro rei Minos que ele é um semideus também e vai entrar no labirinto. E o rei Minos fala assim: bom, se ele matar o monstro, melhor pra mim, não vou ser eu que vou matar, mas também ele nunca vai sair do labirinto, então azar é dele. Só que a filha do rei Minos ficou apaixonada pelo Teseu, porque o Teseu chegou lá com esse nome também, né? O cara... A Ariadne fica apaixonada por ele e fala: olha, eu vou te contar um segredo. Você não vai conseguir sair do labirinto se você não levar isso aqui. E dá pra ele um mega novelo de lã que ele amarra no pilar de entrada e a outra ponta ele carrega consigo. Então esse fio de Ariadne é o que faz com que ele consiga entrar até o fundo do labirinto. Ele acha o Minotauro dormindo, mata o Minotauro e consegue sair em segurança. E como isso é tragédia grega e não é novela, depois ele leva a Ariadne no barco dele, larga a mulher na praia, o pai dele se mata, mas é outra história. Mas... O que isso tem a ver com meditação? Bom, o monstro é criado pelas nossas incontáveis traições que a gente comete contra nós. O herói é essa vontade nossa de se conhecer, de se transformar. O labirinto é a nossa mente. O fio de Ariadne é o método. É um jeito de entrar nesses labirintos, conhecer o que está lá dentro e depois sair em segurança. Para isso que servem os caminhos da meditação. Claro que a gente não vai só encontrar monstros dentro de nós, mas existe essa parte do desconfortável, né? Essa parte de lidar com o fato de que às vezes a gente se trai. Então, o lance que eu gosto da meditação, de novo com a história do mito, né, e com a história do fio de Ariadne, eu vou ter método, eu vou ter um jeito de entrar e sair, eu vou ter um jeito de fazer com que esse macaco se acalme, eu vou ter um jeito de desenvolver esse observador, que entende por que é que eu sinto o que eu sinto, penso o que eu penso, faço o que eu faço. Como é que tu explica para uma pessoa que está se identificando totalmente com os seus pensamentos, que não consegue captar, ela consegue entender, mas ela não consegue sentir esse observador? Qual é o primeiro passo para eu vou dizer para ela sentar, respirar e observar. Eu vou fazer ela reconhecer o corpo dela, ela desenvolver propriocepção, né? Olha, habita no corpo em que você tá. Porque geralmente a pessoa muito agitada, muito escravizada por essa identificação falsa, ela nem sequer se percebe inteira. Ela se vê como um mega cabeção com um monte de adereço para baixo. Então, primeiro vamos... E essa coisa de ir do mais denso pro mais sutil é comum em toda essa tradição de meditadores na Índia, no hinduísmo, no budismo, no jainismo, que é: observa onde você tá agora. Quem é esse que tá aí? Tá bem? Agora, observa as sensações no seu corpo. Observa, por exemplo, tenta sentir a sua mão. Tenta fazer isso agora. Tenta sentir a sua mão direita por dentro. Tenta perceber o que acontece quando você coloca a atenção dentro da sua mão. Aparece alguma coisa aí? Alguma sensação? Sensação de gosma macia. Então, aí essa atenção interna a gente vai percorrendo e depois a gente começa a observar esses pensamentos e depois a gente... Tem uma série de técnicas e de âncoras que podem ser usadas. Mas você começa a se perceber. Começa a perceber o fluxo desses pensamentos e perceber que eles começam uns nos outros, né? E depois